Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nas redes sociais. Hoje nós vamos conversar com o Felipe Fernando, ele que é gerente de negócios da área de aves e suínos da Behringer Saúde Animal e vai nos falar um pouco sobre o coronavírus, biosseguridade e saúde animal. Boa tarde, Felipe. Diante do momento que estamos passando em meio à pandemia, as pessoas têm tido muitas dúvidas. Nesse primeiro momento, pode nos contar as diferenças entre o Covid-19 e os outros tipos de coronavírus que podem afetar aves e suínos, por exemplo? Boa tarde, Carol, tudo bem? Primeiro é importante que a gente entenda aí que existem vários tipos de coronavírus. Então, dentre os coronavírus, a gente encontra o alfa coronavírus, o beta, o gama e o delta coronavírus. Então, o beta coronavírus é aquele que pertence aos vírus que estão ocasionando essas pandemias nos últimos 20 anos, que dentro deles encontra os vírus da SARS, o MERS e o SARS-CoV-2. Então, já quando a gente fala em aves e suínos, os principais que causam doenças em aves são aqueles relacionados dentro do gênero Gama coronavírus. O mais conhecido que a gente tem é o coronavírus que causa bronquite infecciosa das aves, e tem aqueles que causam algumas doenças respiratórias e entéricas em suínos, que pertencem ao gênero alfa coronavírus. Então, eles são bem diferentes, desde a constituição genética até o comportamento biológico que eles apresentam a diferentes hospedeiros e que podem ou não causar doenças entre eles. Certo. E hoje já existem vacinas na saúde animal para os outros sorotipos de coronavírus, né? E a partir dessas vacinas já existentes, pode-se chegar a uma vacina para o sorotipo da que está afetando humanos? Como que a divisão da saúde animal da Behringer tem ajudado a divisão de saúde humana? É uma pergunta que constantemente chega a gente, né, Carol? Relacionada aí se essas vacinas que nós encontramos em aves e suínos, elas podem ser usadas em seres humanos. Então, como diferentes gêneros, eles têm diferentes aspectos, tanto genéticos e biológicos, é importante a gente saber que um alfa-coronavírus, ele gera quase nenhuma resposta cruzada, ou ele também não tem a capacidade de infectar células de um hospedeiro humano, da mesma forma que um gama coronavírus, que pertence a aves, ele não tem a capacidade de se replicar no hospedeiro humano. Isso porque a gente vê aquele vírus, que ele é um formato redondinho, e que a gente tem visto muito as imagens aí na mídia, de como que é o modelo do coronavírus, então a gente vê um formato redondo com vários espinhozinhos, né? Então, aqueles espinhos é a chamada proteína S1 e a S2, que é a proteína da espícula. Essa proteína ela serve como uma chave para a fechadura, que nesse caso a fechadura seria a célula do hospedeiro. Então, ela não tem a capacidade, para ter uma diferença genética, uma composição proteica muito diferente daquela que aciona o sistema imune, as células do hospedeiro humano, ela não tem capacidade nem de penetrar, de se multiplicar, muito menos de gerar uma resposta contra um coronavírus humano, quando a gente está falando aí de imunidade cruzada. Então, infelizmente, ainda não foi desenvolvida nenhuma vacina para evitar o SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, e é importante relembrar que esse vírus que vem acometendo as pessoas já era conhecido da comunidade científica, e embora as indústrias farmacêuticas já lidem com o desafio de proteger os animais contra os coronavírus de aves e suínos, de pets também, ruminantes, ainda há muitos esforços para desenvolver uma vacina e que essa nova versão que vem acometendo os seres humanos, ela é muito diferente do que acometia no passado. Então, por isso é importante, hoje para nós, é importante dizer que a melhor vacina nesse momento é seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que rege aí sobre o distanciamento social, a higienização, a correta forma de contato com as pessoas, e assim a gente diminuiu a taxa de crescimento ou disseminação dessa doença. Certo. Mesmo não afetando os animais, os produtores também devem redobrar os seus cuidados para não se infectarem com o Covid-19. Você poderia elencar algumas medidas de biosseguridade que devem ser reforçadas dentro da Ganges nesse período? Tá. Hoje a gente pode dizer que os nossos produtores de aves e suínos, eles são exemplo em como seguir as corretas formas de biosseguridade.
Então, eu não diria que a gente aumentasse a biosseguridade, mas sim redobrar a atenção para alguns pontos que nós aqui da cadeia agropecuária já aplicamos várias medidas, entre elas o distanciamento entre granjas, as medidas de higienização antes de entrar dentro de uma granja, que aí tem tanto troca de calçado, lavagem de mãos, ou uso daquelas botinhas descartáveis, e também não ir de um local que você tem aves mais velhas para um local de aves mais novas e seguir esse fluxo de forma mais intensiva nesse momento. Mas os produtores já têm feito isso há um longo período, e isso é o que mostra a nossa capacidade de evitar várias doenças que tem aí no mundo afora, e no Brasil nós somos livres. Então, o que os produtores têm que ter é um cuidado redobrado com a higienização pessoal e dos seus colaboradores, bem como fazer as atividades consideradas aí e que são recomendadas pela OMS. Certo. Muitas empresas, né, principalmente ligadas ao agronegócio e à produção de proteína animal, têm tomado várias iniciativas, né, de prevenção dos seus funcionários, até porque o agro não para, né, a gente tem que continuar levando o alimento para a mesa das pessoas. Que ações que a Boehringer tem tomado nesse cenário? Uhum. Tá, a Boehringer é uma empresa multinacional. Aqui no Brasil nós temos duas plantas de produção. Uma delas em Itapecerica da Serra, que faz produção de alguns itens para a saúde humana, e outra em Paulínia também aqui no estado de São Paulo, que produz aí ferramentas ou soluções para a saúde animal. Ambas essas unidades industriais estão operando com as adoções que foram recomendadas pela OMS, e também a empresa adotou o home office para todos os funcionários que são do escritório e também os que estão mais na atividade de campo. Então, dá para a gente elencar aqui algumas ações que têm sido fundamental para nós, colaboradores da Boehringer. E a primeira delas, uma das primeiras, foi, então, a direcionar os funcionários, colaboradores para o home office. Também adiantou a campanha de vacinação para a influenza. Além disso, a campanha de vacinação foi através de drive-thru, então todos os funcionários chegavam de carro nos locais onde foram recomendados pela empresa, sem precisar descer do carro, receberam a vacina de forma até adiantada. E um ponto muito importante que tem sido feito pela equipe é enviar questionários sobre a saúde dos colaboradores, que tem vários itens relacionados a sintomas clínicos, e assim a empresa conseguir tomar algumas atitudes antes de uma provável infecção. Também as unidades de produção, como Paulínia e Itapecerica da Serra, têm um cuidado especial no refeitório, onde está se usando o uso de álcool em gel, o uso de máscara, e também utensílios aí descartáveis, para que não tenha nada que seja reutilizado, e também o transporte dos colaboradores. Dentro disso aí a gente tem o transporte fretado, que todos os funcionários têm pelo menos 1 metro de distância entre o colega, entre os outros colaboradores, e aqueles que têm a necessidade de utilizar o transporte público, é feita uma frequente comunicação e recomendação para que eles sigam aí o distanciamento entre as pessoas. Assim, para a gente também conseguir entregar um serviço, né, um atendimento de qualidade para os nossos clientes e parceiros, a empresa adotou a campanha Home Office com propósito, que tem aí diversas regras e diversas guias de como a gente trabalhar em home office e ser produtivo, mesmo com esse distanciamento social. E também as comunicações que são feitas com os colaboradores, que tratam sobre o assunto da Covid-19 e as formas de prevenção. Tá. Falando um pouco de mercado, o ano passado foi um ano muito positivo para o setor de saúde animal, e as projeções para esse ano também eram muito positivas. Como a pandemia tem impactado nessas projeções? Ainda é difícil, Carol, a gente saber ou de dar um prognóstico preciso sobre como vai ser o impacto dessa pandemia. Hoje nós sabemos por quanto tempo ela vai durar e como que as economias de diversos países, principalmente daqueles que têm tido
essa epidemiologia de forma mais intensa e se alastrando de forma mais intensa. Então, uma coisa a gente pode ter certeza que as pessoas, né, nós precisamos nos alimentar e a nossa cadeia precisa gerar o alimento para que seja entregue para o consumidor. Por isso, o agronegócio ele segue aí com a produtividade normal. Existe, é claro, algumas demandas mais específicas e que aumentaram aí as exportações. O agronegócio brasileiro continua suprindo boa parte do mundo, aumentando essas produções, e além de fazer parte das atividades essenciais que são indispensáveis para a população, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Então, só para a gente ter uma ideia, Carol, de como que é a dimensão desse setor no país, a gente recebeu um divulgado recentemente, feito aí pelo CPEA, o pessoal da Exalc, da USP, e eles calcularam que o PIB do agronegócio brasileiro cresceu em torno de 3,8% em 2019, enquanto o PIB geral do Brasil ele cresceu 1,1%. E só a parte do agronegócio ela representa 21,4% do PIB, ou seja, 1/5 de toda a produção, toda que gera renda para o Brasil vem do agronegócio. Então, é uma atividade de extrema importância que nós aqui da Behringer fazemos parte, então, dentro da saúde animal, que gera as ferramentas necessárias para os nossos clientes, os nossos parceiros, administrar os seus animais e, assim, buscarem o maior potencial genético, aumentar a produtividade, e de forma a não afetar essa pandemia que tem manifestado durante esses últimos 2 meses. Certo, Felipe, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria de deixar aberto agora, caso você queira fazer algum agradecimento, enviar alguma mensagem positiva para o setor, enquanto a gente passa aí por esse período de quarentena. Primeiro, agradeço o convite por falar desse tema. É extremamente importante que nós compartilhemos alguns conhecimentos com a sociedade, porque sempre chegam várias perguntas em relação ao coronavírus, o que a gente tem de imunógeno contra animais, se pode usar ou não em seres humanos. E é importante essa divulgação do conhecimento para que as pessoas saibam que existe sim uma corrida para chegar numa vacina, existe várias instituições pesquisando uma nova vacina, um novo medicamento, mas nós da agroindústria, nós que trabalhamos com saúde animal, continuamos fazendo o nosso papel, o nosso dever de casa, tanto com entregar os produtos, as vacinas que vão fazer a prevenção para os animais, e também de forma a manter a produção de forma mais normal possível. Agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre que precisar. Tá certo, muito obrigada. Nós conversamos com o Felipe Fernando, ele que é gerente de negócios da área de aves e suínos da Behringer Saúde Animal. Essa foi mais uma live e amanhã teremos uma nova. Até amanhã.